Vamos falar sobre as partes do ukulele. O ukulele ele tem três partes principais. A primeira parte é a parte que a gente chama geralmente de cabeça. A segunda parte é a parte que a gente chama de braço. E a terceira parte é a parte que a gente chama de corpo. A cabeça, algumas vezes é chamada também de mão, de headstock, de paleta. Não importa o termo. Geralmente, headstock a gente fala mais em relação a guitarras, certo? Então, cabeça ou mão, principalmente, são os termos mais utilizados. Na cabeça do instrumento ficam as tarraxas, que servem para a gente controlar o quanto a corda é tensionada, o quanto a corda fica apertada para dar a afinação correta das notas. O braço é essa parte que contém vários filetes de metal. Esses filetes ou ferrinhos são chamados de trastes. Entre os trastes ficam espaços. Esses espaços são chamados de casas. As casas são os espaços que geralmente a gente aperta a corda para gerar notas diferentes. Essa área que ficam os trastes e as casas é chamada de escala. A escala é essa parte mais escura do braço. É normal que sobre a escala, ou mesmo na lateral da escala, hajam bolinhas, certo? Essas bolinhas são chamadas de marcadores, que ajudam a gente a localizar mais facilmente as casas do instrumento. Geralmente, as casas que recebem esses marcadores no ukulele são as casas 5, 7, 10 e 12, certo? Porém, quem toca violão pode se confundir um pouco, pois no violão as casas numeradas geralmente são 5, 7, 9 e 12, e não 10 e 12. O ukulele geralmente tem uma marcação na 10ª casa. Também é normal que haja mais de uma marcação, às vezes, na casa 12. Isso tem uma razão especial. Quando a pessoa aprende a localizar as notas no instrumento, ela percebe que a partir da casa 12 as notas se repetem. Então é como se recomeçasse a escala do instrumento a partir da pestana. A pestana é essa parte plástica ou de osso que ajuda a tensionar as cordas aqui. Ela separa e tensiona as cordas, senão o instrumento não daria o timbre e a entonação correta. Essa parte de trás do instrumento, que faz a junção do braço com o corpo, ela é chamada de tróculo. Geralmente, o tróculo ele acontece na casa 14 dos instrumentos no modelo concert. Instrumentos modelo soprano, geralmente é na casa 12. O corpo é a parte mais importante do instrumento no sentido de amplificar o som e equalizar o som. A parte frontal do instrumento é chamada de tampo. Essas seriam as laterais e aqui o fundo do instrumento. O ukulele ele tem um formato de 8. Essa parte mais fina desse 8 é a parte que a gente chama de cintura. E as partes maiores, mais largas, a gente chama de bojo. Então tem o bojo superior e o bojo inferior, ou o bojo menor e o bojo maior. Sobre o tampo do instrumento fica essa peça, chamada de cavalete. Sobre o cavalete fica essa peça plástica ou de osso, similar à pestana, que é chamada de rastilho. O rastilho também tem a função de tensionar, levantar as cordas e separá-las. Sobre o tampo do instrumento fica esse furo ou buraco que é chamado de boca. E em volta da boca pode ter uma espécie de ornamento chamado de mosaico ou roseta. Então, recapitulando, no ukulele a gente tem três partes principais: a cabeça, headstock, paleta ou mão, tudo a mesma coisa, o braço e o corpo. Na cabeça ficam as tarraxas, responsáveis por afinar o instrumento. No braço ficam os trastes, que são os filetes metálicos, as casas, que são os espaços entre esses filetes metálicos, a pestana, a escala
o tróculo, certo? E as marcações. Já no corpo, a gente vai ter as partes principais do corpo: tampo, fundo e laterais. Sobre o tampo fica o cavalete, sobre o cavalete fica o rastilho e no tampo fica a boca do instrumento, em volta da boca fica a roseta do instrumento. Eu espero que essa aula tenha sido útil para ti, certo? Deixe seu gostei, se inscreva no canal, recomende para um amigo e a gente se vê numa próxima.